Nesse vídeo eu vou mostrar quantos ml a mais vai no sistema trocador de calor, já que quando eu fiz a substituição do trocador de calor, não tinha ninguém falando sobre a quantidade exata que ia, todo mundo falava em 1,2 litros, 1 litro e alguma coisa, e acabei botando 2 litros e no final sangrei 1,4 litros de volta, né? Tirei de volta. Então, só vai cerca de 550 ml aproximadamente ali. 480, 550 ml, tá? Observando que o meu radiador é um radiador de 8 vias e a mangueira é uma mangueira de 3/8, então tem 85 centímetros de cada lado de mangueira, tá? Entrada e saída. Então tem 1,70 m de mangueira. Então isso também vale a pena ressaltar, tá? Gente, hoje vamos tirar a prova real de quanto vai de fluido a mais no câmbio da Renegade com o trocador 8 linhas, tá? Então, eu enchi ele de água, ele tá bem cheinho de água aqui. Vamos tirar a prova aqui se quantos ml a mais vai, sabendo que a água tem Densidade de 1 para 1, né? densidade de 1 para 1. Liga aí, ó. Então a gente vai estar tirando aqui já com a tara, né, da jarra. Então a gente tá ligando aqui agora a balança. Então, ó, com a tara da jarra. Pode começar. Ó, tô aqui fazendo joguinho para ir jogando sempre de uma linha para outra, né? Eu vou virar, tem mais água do outro lado. Então, dentro do radiador, deu 299 milímetros, estão convertendo a peso, né? Então, lembrando que a água é 1 para 1, tá? A densidade, ó, 300. Agora vamos ver quanto cabe na mangueira. E é um radiador de 8 linhas, né? É um radiador de 8 linhas. Então, agora vamos derramar a mangueira. São 2 metros de mangueira, sabendo que na Renegade não vai 2 metros, vai 85 em cada lado, mais ou menos. Vamos lá. Virou pro outro lado. Então é isso aí, gente, tá? 444 ml, tá? A água é 1 para 1, né? Mas então em ml, o óleo também é em ml, só que a densidade do óleo não vai ser esse peso. Mas o ml é o mesmo, tá? Então é 450 ml a mais no sistema.
Então, aquele cálculo que a gente tinha feito lá naquele outro vídeo lá estava certo. Entre 410, 490, a gente até colocou 600 para ter um pouquinho a mais para não ficar menos, né? Então é isso aí, gente, ó. Tirado a prova real, então, de quantos ml a mais vai de óleo no sistema Renegade, aquele do trocador de calor a ar, né, a óleo. Um radiador de 8 linhas. É um radiador de 8 linhas. Vale a pena lembrar que no trocador original, quando tu tira, tu perde o fluido que tá dentro. Então é cerca de 28 ml que vem dentro. Eu já pesei isso aí, mas tô procurando a foto e não achei. Mas eu pesei, deu 28 ml de fluido que fica dentro do trocador. Quando tu tira, aquilo derrama. Então esse tu vai ter que colocar mais. Então é 444 ml mais o 28 ali, dá 472 ml então já, né? E agora vem algo polêmico. Colocou o fluido, botou ali uns 600 ml e agora vai lá embaixo sangrar. E sangrar a qual temperatura? Não tem lugar nenhum que diz que vão ter que sangrar a 50 graus, a 70 graus. Eu acho que o ideal seria sangrar na temperatura de trabalho, que é o que tu vai começar a trabalhar, que é entre 65 e 80, que com esse trocador de calor é essa a média de temperatura, né? Pelo menos até agora, que é o tempo que a temperatura ambiente que está aqui, pelo menos onde é que a gente mora, fica entre 10 graus e 30 graus. Entre isso aí e o câmbio normalmente está entre 65 a 80, dependendo de quanto tu anda, né? Depois de uns 15, 20 minutos, ele está nessa temperatura aí. 70 graus, 72, por aí, é a temperatura. E daí tu vai sangrar nessa temperatura, não tem lugar nenhum que diz aonde, em qual temperatura exata eu tenho que sangrar, mas tem um site, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que tem alguma coisa ali a ver com a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais o nível aumenta. Então, deveria de ser sangrado dentro de uma temperatura que tu vai andar mesmo. A temperatura ambiente aí, só que no inverno é uma temperatura e no verão é outra. E agora, qual a temperatura certa? Uma temperatura média, sei lá, 65 graus, 70 graus? Será que essa aí é a certa? Essa aí eu também não sei, né? Eu estou pesquisando sobre isso aí. Só lembrando que lá nesse site aí, se alguém for dar uma olhada, que vai estar na descrição do vídeo, o câmbio que tem essa tabela aí de temperatura é o câmbio de 9 marchas daí, tá? Ele usa o outro fluido, aquele fluido verde. Então a Renegade, essa 6 marchas, ela tem a parte ali do sangrador é fixo, tá? Já nesse do site aí, existe uma ferramenta especial para fazer essa medição. Então, que não tem nessa, né? Essa aqui, a Renegade, a 6 marcha, ela tem o sangrador fixo. Então, é aquele sangrador que tem ali e deu. Se aumentar o nível por cada temperatura, vai vazar por cima, vamos dizer, né? É isso aí, então, tá? Então, eu já sei que no sistema, pela prova real, vai 444 ml. Supondo que saiu fora na hora de tirar o trocador, saiu mais 28, eu tive que recolocar 472. Então eu fui lá e botei 600. Os 600 eu vou lá para sangrar e me aparece 200. Em vez de aparecer só 128 ml, apareceu 200 ml a mais. Por que pode ter aparecido 200 ml a mais? Em vez de 128, ter aparecido 200. Porque a linha de cima do trocador e a mangueira de cima, que é a mangueira de retorno, elas não ficam pressurizadas. Então, a gravidade devolve esse óleo para dentro da transmissão. E daí, se tu sangrar os 200, aproximadamente 200,
daí vai estar faltando dentro da transmissão, porque o de cima não vai estar pressurizado, isso vai gerar uma falta de fluido dentro da transmissão. Essa é uma das coisas que eu vi quando eu tive que colocar o fluido pela mangueira, porque eu não tinha conseguido abrir a tampa lá da, da transmissão, né? Eu não tinha chave. Daí eu tive que botar pela mangueira de cima e eu vi que tudo que eu botava ali corria para dentro da caixa. Então quer dizer que a gravidade joga, empurra toda, devolve tudo, o fluido da linha de cima do trocador e da mangueira. Então, se tu for lá e na hora de sangrar botou 600 ml e sangrou 200, vai estar faltando óleo dentro da transmissão. Não vai estar faltando muito, mas vai estar faltando. Porque a diferença entre 472, né, e 600 ml que tu colocou ali, é de 128 ml. Isso é em torno de 1% e meio. Eu acho que é uma tolerância boa, por isso que eu botei 600 ml para ter 1% e meio a mais de fluido dentro do câmbio. 1%. Isso não deve fazer diferença alguma, né? 1%. Então é isso aí, tá? Então é isso, pessoal. A prova real a gente fez 2 vezes, né? A 2 vezes deu o mesmo resultado. A temperatura ali parece que tem alguma coisa a ver, né? Que tem uma temperatura de trabalho para fazer a sangria do sistema. E aonde eu achei essa informação, né? Não é o mesmo câmbio que tem na Renegade 6 marchas, né? Mas eu acho que é relevante, né? Ter essa informação a mais, né? É bom para gerar uma discussão, né? Sobre o assunto. E eu deixo sempre claro, né? Que eu não sou mecânico, apenas um entusiasta, né? E eu tive que pesquisar bastante para conseguir fazer no meu próprio carro, né? E essa era uma dúvida que eu tinha de quanto ia mesmo de fluido na transmissão, né? Procurei em vários canais de YouTube e outro site e não achava nada, né? Só o que ia no original, né? O que ia mesmo no trocador de calor ali, o que ia mais, assim, com exatidão, não achei em lugar nenhum, né? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Para alguém que tiver essa dúvida aí, ficar mais perto do que é a real quantidade que vai mesmo ali no trocador de calor, ali com um radiador de 8 via, né? E uma mangueira 3/8, 1,70 m de mangueira, né? Na verdade, 85 de ida e 85 de volta, né? E por hoje, então, é isso aí, né? Já ficou um vídeo muito longo, né? E quem estiver procurando pelo radiador de óleo, a flange, a mangueira homologada, o espigão reforçado de aço, a gente tem no nosso site, então.